Olá, boa noite. Eu sou Regiane Couto. Estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu não costumo comentar com ninguém. Não costumava, né? E na verdade eu não tinha me dado conta, eu vim perceber realmente, né? De uma semana para cá, que eu comecei a juntar 2 mais 2 e vi que era igual a 4. Eu sempre fui católica. Quando eu tive meu primeiro filho, eu passei para a religião que chamam de protestante, cristã, eu virei evangélica. Então, assim, eu aprendi muita coisa porque eu passei a ler a Bíblia, a conhecer mais a fundo a palavra, né? Não ir só pelo que os outros falam, que a gente tem muito essa mania, né, de ir pelo que os outros falam, e em vez de sentir Deus, saber? Não vim falar de religião, na verdade, né? Eu vim falar de uma coisa que me assustou um pouco, me assusta. Eu não sei, assim, espero que ninguém pense que eu sou maluca, né? Que eu sou esquizofrênica, eu não sou não, gente. Mas eu percebi que há muitos anos, desde muito nova, eu percebo as coisas antes delas acontecerem. É como se eu premeditasse algo antes de acontecer. Só que eu nunca fui de ficar dando ibope para isso, porque eu sempre assim, minha mãe, minha família, foi criada numa família onde a gente nunca fomos espírita, nada disso, então não sou espírita, inclusive, nada contra, inclusive eu procuro estudar, né, sobre o espiritismo também, eu gosto de ver, né, EQMs, essas coisas assim, eu acho que a gente tem que se conhecer de tudo um pouco, desde que você tenha ciência, né, de quem realmente manda na nossa vida, quem realmente devemos servir. Isso eu tenho plena consciência, cada um com o seu. Mas o meu é Jesus. Então, a primeira vez que aconteceu, eu diria que foi uma premonição. Eu estava dormindo e aí eu sonhei que eu tinha saído da faculdade. Na época eu fazia faculdade em Minas, foi minha primeira faculdade. E eu sonhei que eu estava sentada em um meio-fio e veio um homem de moto, parou e ele me assaltou. Ele estava vestido uma calça camuflada, estava sem camisa, com um pano na cabeça. E nesse sonho estava eu e um amigo meu da faculdade, né? E esse amigo meu, se ele assistir esse vídeo, ele sabe, né, dessa história, ele é prova. E eu não vou citar nome, né, hoje eu não vou citar mais nome, não vem ao caso. Mas foi algo, assim, muito forte no sonho, porque estávamos nós dois sentados no meio-fio da faculdade e eu acordei muito assustada. Muito, muito assustada. Sabe aquele sonho que você acorda e você fica desesperada? Foi o que aconteceu comigo. E aí, no dia seguinte, eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu tive um sonho que eu tô apavorada até agora. Assim, assado, comecei a falar. Aí ela falou assim: Regiane, para de ficar chegando tarde da faculdade. Esse negócio de ficar chegando tarde, isso é problema. Você vai acabar arrumando um problema, um assalto de verdade e tal. E eu falei assim: tá bom, mãe. Fiquei assim, aqui na cabeça, mas não levei tão ao pé da letra, né? Achei que era um sonho comum, né? Então, o que eu fiz? Toda sexta-feira a gente saía da faculdade e ia pro barzinho jogar. O Vitor toda hora mandando eu desbloquear o celular pra ele, só eu posso desbloquear. Pronto, desbloqueei. Aí eu saía da faculdade, normalmente no intervalo a gente já começava a jogar sinuca no barzinho. E nesse dia, nessa sexta-feira, que foi após o sonho, né? O sonho foi num dia e no outro, eu amanheci, inclusive, na época o pessoal tava chamando de dengue, virose, uma coisa toda. Eu amanheci com aqueles sintomas, né? Eu lembro que eu peguei um Tilenol, coloquei no bolso e coloquei R$50 no outro bolso, que na época era bastante dinheiro. E, gente, isso aconteceu há 11 anos atrás, tá? Não façam conta aí pra saber a minha idade. Vou falar de novo, eu tenho 38 anos, não precisa ficar fazendo conta. Isso foi há 11 anos atrás, foi em 2006. Tem bastante tempo.
E aí, não, me formei em 2006, então isso foi mais de 11 anos atrás. Eu estava fazendo faculdade ainda. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a faculdade, mesmo passando mal, porque era um dia de prova. E aí, eu tenho uma amiga, ela eu posso citar o nome dela é Vilma. Ela sabe dessa história. Ela não fazia faculdade, mas toda sexta-feira ela ia pra lá, né? A gente era muito amiga. E ela ficava comigo lá na faculdade, no barzinho, nas sexta-feiras. Aí eu deixava ela em casa depois. Nesse dia, ela foi, só que eu não estava passando bem. Eu estava, tipo, tendo calafrios, dor de cabeça. E aí, por isso que eu levei o Tilenol, que caso eu não melhorasse. Aí, o que aconteceu? Eu saí no intervalo, terminei a prova e falei, Loura, eu vou embora, porque eu não tô passando muito bem, não. E aí, ela falou, eu vou ficar lá no barzinho. E aí, era em um outro bairro, Israel Pinheiro. A gente estava na faculdade, estava estudando em outro local, porque estava em reforma a nossa faculdade. Então, o barzinho era na porta da faculdade, era distante. E aí, o que eu fiz? Peguei e fui levar a Vilma, deixei a Vilma lá no barzinho, depois voltei para pegar o garoto, que estava me aguardando. Ele, em vez de ficar na porta da faculdade, ele foi andando. E falou assim, a gente se encontra ali perto da igreja católica e tal, tinha uma escadaria que chamavam de Jardim Sem Flor, um lugar que não era, que era um pouco até perigoso, né, eu diria. E aí ele foi andando, encontrei com ele ali, e aí foi o sonho. Aconteceu tudo que eu sonhei naquele momento, um pouco pior. E ali, na hora que eu cheguei, eu fui abordada, o cara pulou de um muro e ele estava armado. Eu achei que ele queria a moto, ou a chave da moto, eu dei, ele jogou no chão, dei o capacete, ele jogou no chão, ele não queria nada disso. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei, cara, o que esse cara quer? Aí dei o Tilenol, pensando que tava dando dinheiro, eu dei o Tilenol pra ele, né? E dei o Tilenol e ele botou no bolso, e aí ele rosnava. Só que ele não tava com a calça camuflada, ele estava com uma calça preta. E ele estava com um pano igual do sonho, e um boné por cima do pano. E aí eu me lembro que ele pediu o rapaz para sentar uma distância de mim e eu em outra. E pediu para que deitássemos. O rapaz deitou, ele ia lá, dava umas bicudas no menino e voltava. Dava bicuda no menino e voltava. Ou seja, ele estava querendo mexer com o meu psicológico. Aí ele voltou pra mim e falou assim, rosnando e baixo. Cara, ele fedia. Deus me perdoa, Senhor, mas ele fedia. Ele devia estar sem tomar banho já há muito tempo. E ele falou assim, você vai fazer o que eu quiser, senão eu mato ele. E você vai deitar e vai virar de bruço. Quando ele falou assim, eu já sabia o que ele ia fazer. Então, assim, eu naquele momento, eu fiquei determinada a morrer. Mas eu não ia deixar ele fazer o que ele estava pensando. Não ia. Eu falei, eu vou lutar. Já na hora passou na minha mente um filme, eu vi a minha mãe chorando com o meu cadáver de um lado, o cadáver do garoto do outro. Eu já vi a minha família chegando, eu vi moscas na hora, sabe? É tanta coisa que eu vi ali naquele momento. Foi um flash muito rápido. E aí eu lembrei de orar antes, pedir perdão para Deus, né? Porque nós pecamos o tempo todo. Na época eu quase não ia à igreja, tinha afastado bastante, né? Porque antes disso eu ia muito à igreja católica e tal. Mas eu tava bem afastada, tava naquela fase de farra, de festa, de beber, época de faculdade, descobrindo, até porque eu fui muito presa, né? Fui a primeira filha, então eu só fui ter a liberdade na faculdade, de sair, de beber, de dançar, de jogar e ficar fora de casa à noite. Então eu não tive, acho que foi assim, o meu momento de me soltar. E aí, o que aconteceu? Ele ameaçava, vinha perto de mim e voltava e chutava o rapaz. Vinha perto de mim, chutava o rapaz e apontava a arma para a cabeça do rapaz. E eu pensando, cara, e agora? Eu não posso deixar esse menino morrer e não quero deixar esse cara fazer o que ele quer comigo. E aí a mente, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu escorava na parede assim, ele mandava eu deitar, eu deitava assim, para poder não ficar vulnerável como o garoto ficou. Aí quando ele chegava perto de mim, eu fazia assim. Aí ele apontava a arma para a cabeça do menino, eu fazia assim, fingia que deitava. E ficava naquela, né?
Aí chegou um momento que ele ficou de frente pra mim, eu não sei o que ele ia fazer, gente, olha, quero nem pensar, sai balãozinho. Ficou de frente pra mim, sai balãozinho, ou seja, sai pensamentos. Ele ficou de frente pra mim e ele falou assim, você vai me obedecer ou não vai? Aí eu só fiz assim, ó, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E comecei a rezar o Pai Nosso de uma forma, eu tava tão nervosa e eu tentava não transparecer. Eu lembro que eu dei um grito no nome do garoto quando ele chegou perto de mim. O garoto falou, calma, Regi, calma, fica calma, eu vou dar um jeito nisso, calma. E ele, vai dar jeito em nada. Chegou perto do rapaz e tal, mas não vou dar jeito em nada. Aí eu lembro que eu dei um grito e comecei, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, porque eu já estava prestes a pular no cara, mas eu precisava primeiro estar bem com Deus. Falei, não, eu vou pular nele. E aí, olha, gente, não fui eu. Eu fui tomada por uma força, sabe, sobrenatural. Acredite quem quiser, ninguém é obrigado, né? Então, eu fui tomada por uma força sobrenatural que, assim, ele mandava eu calar a boca, porque ele não entendia o que eu tava falando. Ele tava muito drogado também, né? E ele ficava assim, rosnando. E aí ele mandava eu calar a boca. Vitor querendo desbloquear o telefone novamente. E ele mandava eu calar a boca e eu continuava. Eu falei, não vou calar a boca, eu vou orar. E comecei a orar, rapidinho, Pai Nosso. Tal. Quando eu concluí o Pai Nosso, eu falei, Senhor, me dá um bom lugar, é o que eu te peço, Senhor, me dá um bom lugar. Ai, Senhor, tem misericórdia da minha mãe, tem misericórdia do meu pai. Comecei a pedir pra todo mundo, pra ninguém sofrer, comecei. E ele desesperado, né, querendo abusar de mim. E aí eu fui tomada por uma força, gente, que... Na época, muita gente ficou rindo, assim, no bom sentido, né? Ah, vou te contratar para desarmar os bandidos de Nanuque. Ah, não sei o que, não sei o que. Mal sabia o que eu tinha passado. E que aquela reação que eu tive não foi de mim, veio do Espírito Santo, gente. Não tem explicação. Uma mulher tomar uma arma de um homem, né? Ela tá submissa ali, debaixo de uma arma, e tomar uma arma. E eu tomei a arma de um homem. Eu tomei e ainda dei 2 tiros nele. E graças a Deus eu não acertei. Foi uma coisa tão incrível que foi assim. A arma estava apontada para mim e eu só fiz assim. Na hora que eu fiz assim, ele pegou na minha perna. Quando ele pegou na minha perna, eu avancei e virei a arma para a cara dele. Quando eu virei a arma para a cara dele, ele saiu correndo. Gente, eu nunca tinha pegado uma arma. Eu não sei atirar, eu não sabia atirar. Mas o instinto de sobrevivência, junto com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que Jesus foi, mas ele deixou o Espírito Santo aqui para nos, né, aconselhar, ajudar, fortalecer, e eu acredito muito nisso, eu acredito na palavra. E aí eu só sei que eu levantei, eu tinha uma força, eu parecia ter 3 metros, assim, eu levantei, apontava assim, atirava, eu tentava e não mascava, eu tentava de novo e mascava, eu tentava. Eu sei que 2 tiros saíram, um inclusive quase pegou no menino, porque ele levantou e deu um chute no cara, assim. Na hora que ele deu um chute no cara, eu já tinha dado um tiro pra, assim, pra acertar. Eu, que na hora eu tive vontade de matar mesmo. Só que depois eu agradeci a Deus por não ter nenhum tiro acertado nele, né? Porque carregar uma morte nas costas, eu não sei se eu saberia lidar muito bem com isso, não, né? Não sei, não gosto de mais pensar nisso, não. E aí, esse menino deu um chute nele, quase que eu acertei o 2º tiro nele por causa disso. Ele, você quase me acertou! E aí, eu sei que foi aquela confusão, e eu estava de moto, nós pegamos a moto, o menino não quis nem carregar a arma. Eu lembro que eu tive que pilotar, carregando a arma no dedinho, aqui, com medo dela disparar. Quando eu cheguei na delegacia, quem estava de plantão? Um amigo de faculdade, o Rocha. Se o Rocha estiver assistindo, ele vai lembrar dessa história. E aí o Rocha foi e falou, conta essa história, tal. Quando eu falei que tava ele e outro policial. Quando eu falei que eu tinha dado os disparos, ele falou assim, não fala que foi você que deu os disparos. Só que eu já tinha contado pro outro policial, que falou que eu estava proibida de sair da cidade até que aparecesse alguém baleado com 2 tiros. Que ele falou, deram 2 tiros, quem foi? Eu falei, fui eu. E ele falou, não, então você não pode sair da cidade. Isso me gerou uma indignação muito grande, tá? Muito grande mesmo. Então, essa é a parte 1, né? Que eu tô contando pra vocês da premonição. A premonição foi o seguinte, eu previ o assalto, eu previ a roupa, exceto que não era camuflada, a calça era preta, mas estava vestido, o tamanho, o jeito do cara, as sensações, eu vivenciei todas elas.
E eu nunca dei importância para isso. Mas minha mãe sabe dessa história porque eu contei o sonho para minha mãe. Então, ela é viva, né? Minha mãe pode testemunhar isso. Porque eu não vim aqui para contar lorota, né? Vamos combinar. E aí, a outra premonição, eu não sei se foi um teste de Deus, eu não sei explicar, foi que um pouco antes de eu sonhar e um pouco antes disso acontecer, eu me lembro que eu estava assistindo alguma reportagem com a minha mãe, que alguém matou alguém e tal, e eu falei, mãe, eu acho que eu prefiro morrer do que matar. Eu acho que eu não teria coragem nunca de matar ninguém. E aí, nesse dia eu fui testada. Quando você está em uma situação de perigo extremo, na iminência de morrer, você mata sim, para sobreviver. A gente é uma máquina que não tem noção do que somos capazes quando nós estamos nos sentindo debaixo de ameaça, tá bom? Então essa é a parte 1. Depois eu faço o segundo vídeo e gravo parte 2 para vocês, como eu fiquei, como eu reagi, o que aconteceu com a mulher de 3 metros naquele momento depois, né? No dia seguinte, como eu cheguei em casa, toda a história. No vídeo 2 eu faço para vocês, tudo bem? Se vocês querem realmente saber como é que foi e saber quais foram as outras, né, situações que eu vivenciei, que foram, para mim, né, coisas sobrenaturais e eu nunca tinha percebido, e essa semana eu parei, comecei a juntar uma com a outra, eu falei, não, é muita coisa que aconteceu e eu nunca dei importância, acho que eu preciso falar um pouco mais sobre isso com alguém, para que alguém possa me orientar, né? Não quero mudar de religião, não quero, mas pelo menos para eu entender se é normal, se outras pessoas, né? Muitas pessoas passam por isso e botar para fora, porque a gente se sente estranho, se sente diferente, né? Quando você, e às vezes não, muitas vezes muita gente tem disso, muita gente passa por isso, entendeu? Então essa é a razão do vídeo. Se você passa por isso, sabe o que eu também passei. Eu sonhei e aconteceu, e não foi nenhuma 2 vezes, tá? Se vocês gostaram, curtam, dão um like, compartilha, siga o canal, ativa o sininho lá, que eu vou estar postando a parte 2, talvez parte 3, e depois os outros acontecidos, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.